Estamos aqui para estudar um pouco mais de missões transculturais e se você é o meu aluno, essa matéria faz parte do currículo do Seminário Presbiteriano. Se você é a pessoa que está acessando o YouTube aí, seja bem-vindo. Nós estamos aí falando uma série de conceitos sobre cosmovisão, sobre contextualização, missão transcultural, e se você quiser ouvir aí os demais vídeos estão disponíveis também. Seja bem-vindo e participe conosco, tá? Antes de entrarmos propriamente na questão da cosmovisão, eu queria trabalhar com vocês 4 ondas de missões modernas que são chamadas. Elas são muito importantes para a nossa informação, não tem necessariamente a ver com o conteúdo que nós vamos mostrar agora, mas ajuda você a entender um pouco das ondas missionárias que surgiram nas missões modernas. A primeira onda missionária que a gente chama é a missão dos litorais, provocada por William Carey, que é o pai das missões modernas, que quando decidiu ir para a Índia para poder fazer o seu ministério ali, ele na verdade teve um enfrentamento muito grande porque a própria igreja dele não queria, a própria missão não queria enviá-lo, tá? E ele trabalhou basicamente com a questão dos litorais. Ele foi fantástico, um homem muito erudito e com uma visão muito ampla, e ele atingiu isso aí. Posteriormente, em 1865, William Carey está lá para 1792, portanto, 60 anos antes, quando Hudson Taylor vai para o seu campo missionário, o alvo dele é alcançar os interiores. Ele percebeu que os missionários ficavam nas suas zonas portuárias, zonas de conforto, em casas próprias da sua própria cultura e não se identificavam com o povo. E Hudson Taylor foi bem radical na questão de penetrar no interior do país e poder dar uma visão mais clara. Posteriormente, existe uma terceira onda missionária, que ela é tida como a terceira onda missionária transcultural, provocada por Cameron Townsend. Esse cara, agora em 1934, a visão dele era exatamente a tradução da Bíblia. Ele entendeu que era fundamental traduzir a Bíblia para a linguagem das pessoas. Ele trabalhou basicamente na América Latina, no Caribe ali, e ele dizia uma coisa interessante, o que provocou ele foi um dia quando ele estava evangelizando alguém, e essa pessoa disse, se Deus estivesse tão interessado em realmente nos comunicar a sua mensagem, ele falaria a nossa língua, né? Isso levou. E a quarta onda missionária, que tem sido chamada também onda multigeracional, ou onda missional, que ela está sendo criada aí, foi criada aí por Les Newbigin, e tem sido hoje muito incorporado no conteúdo teológico, nas discussões entre ondas missionárias e tal, né? E essa é a quarta onda missionária das missões modernas. Então guarde isso aí para sua cabeça, só para sua informação. Essa é uma informação preciosa para você. Bem, falando de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? O que passa na sua mente quando nós pensamos em estudar cosmovisão? A cosmovisão tem sido definida como um sistema de ideias e sentimentos acerca do universo e do mundo. É uma concepção do mundo. Um cara que estudou muito isso aí, o Sartre, ele dizia o seguinte, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressupostos e posições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. E que nós sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente nós sustentamos. E é sobre a constituição básica da realidade que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Sayre chama isso aí de um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Preste atenção nessa frase de Sayre, porque ela é muito importante, né? É uma orientação fundamental do coração. Tem a ver lá com as coisas mais viscerais do ser humano. O ser humano, segundo ele, não é orientado de maneira puramente racional e por pressuposições destituídas de paixões em qualquer área da existência. Então ele diz, não há ciência neutra e nem há educação neutra. Todos que se entregam ao labor do ensino o fazem motivados por razões fundamentais do coração que os dirigem, consciente
ou inconscientemente. Isso é um exemplo simples que nós podemos usar nesses dias, é o seguinte. Pega o exemplo da cloroquina e do tratamento da cloroquina. Ninguém sabe exatamente se a cloroquina funciona ou se não funciona. Dependendo da orientação política que você tem, e aí a saúde foi politizada, né, e é uma coisa bem complicada, você vai dizer, não, se você não tomar cloroquina, você vai morrer. Se for do outro lado, vai dizer, não, não há nenhuma evidência científica de que cloroquina ajude, mas as pessoas não são orientadas, elas não são orientadas pela coisa, se ela é coerente ou se não é coerente, elas são orientadas pelas percepções dela. Um outro exemplo político que nós podemos usar aqui agora um documentário que foi escrito por uma brasileira, fazendo a narrativa na perspectiva esquerdista dela, de que, na verdade, Lula foi tirado por Moro por questões políticas. Dilma foi tirada do governo por questões políticas. Lula foi preso por questões políticas e não por questões reais. Não existe crime nenhum, não existe problema nenhum, né? E ela chama isso de uma vertigem, de uma ameaça à democracia. Então, percebe a coisa. É só você olhar o telejornal. Se você assiste Jovem Pan hoje, você vai ver que a Jovem Pan ela é direita, né? E se você assiste o Rinaldo Azevedo, aí ele vai fazer uma abordagem completamente diferente, de esquerda. Se você vai na Globo... Então, assim, o que é uma cosmovisão? É um conjunto de suposições e crenças que alguém usa para interpretar e formar opiniões acerca da sua humanidade, propósito de vida, deveres do mundo, responsabilidade para com a família, interpretação da verdade, questões sociais e assim por diante. Então, como é que funciona a cosmovisão? A cosmovisão afeta o que vemos, não o que está para ser visto, mas o que vemos. Um óculos que retrata um mundo diferente é como se você colocasse um óculos cor-de-rosa que retrata uma cor diferente, um óculos com lente cinza, né? Todos nós usamos um conjunto de lentes, mas poucos de nós percebemos essa presença dessas lentes que estão moldando a nossa forma de julgar, de interpretar, de fazer as coisas, de agir, né? Então a palavra cosmovisão é a forma como homens e mulheres fundamentam a sua razão de ser e de existir no cosmos. É a maneira como a pessoa encara, age e reage em relação aos acontecimentos, de acordo com a definição de Peirce, né? Então James Sire destaca que uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É o sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Outros autores, como Phillips e Brown, mostram que uma cosmovisão é uma explicação e interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida. Isso, meus queridos, é extremamente importante em missiologia. Por quê? Porque quando você vai pregar o evangelho, você tem a sua própria cosmovisão. Então, presta atenção, nós temos aqui 3 cosmovisões. Você tem a cosmovisão da Bíblia, né? Que a gente precisa entender a Bíblia no contexto em que ela foi escrita. Há uma cultura toda ali presente, né? A própria terminologia que é usada, por isso a exegese é tão importante nisso aí. E a hermenêutica, a interpretação, né? Você tentar entender a Bíblia no sentido original, no sentido em que foi escrito, né? A Bíblia não possui várias interpretações, ela tem uma só mensagem. Óbvio, pode ter várias interpretações, mas a Bíblia tem um objetivo único, de dizer uma verdade. Então, se você não capta o pensamento básico do autor quando foi escrito, você tende a jogar nesse texto a sua interpretação e a visão narrativa que você tem do mundo e da forma como você interpreta. Então, o primeiro problema é interpretar a Bíblia, porque nós nem sempre sabemos a cosmovisão. O que está por detrás dessa cosmovisão? É fácil, por exemplo, julgar comportamentos de homens da história bíblica, isolando-os do seu contexto. O segundo problema que nós temos é não só a cosmovisão bíblica, mas a cosmovisão sua, do intérprete. Quando você se aproxima da Bíblia, você também está carregado por esse conjunto de crenças que você tem. Conscientemente ou não, ela está aí presente. Você crê nessas coisas, você age de conformidade com isso que você crê. E a sua atitude tem a ver exatamente com a forma como você está interpretando tudo isso que está acontecendo cotidianamente. E você pega toda a cultura brasileira, no caso, né? E você projeta essa cultura brasileira na cultura que você vai comunicar o evangelho e também
você projeta a forma de você ver hoje a sua cosmovisão na interpretação da Bíblia. Então, você que é o intérprete está entre dois pontos, entre a Bíblia e o receptor, que é o que vai receber a mensagem, que também tem a sua cosmovisão. Ele tem um conjunto de crenças do coração, aquela coisa que está ali formada, essa suposição básica sobre a vida, né? É fundamental da pessoa, né? Essa interpretação do mundo e essa aplicação dessa visão à vida que ele tem, né? Então, no papel da comunicação do Evangelho, a cosmovisão ela precisa ser entendida de uma forma muito amalgamada. A cosmovisão da palavra de Deus, a cosmovisão do intérprete e a cosmovisão do receptor. E essas questões são muito importantes e nem sempre são decodificadas pelo comunicador da palavra de Deus, né? Uma outra coisa que nós precisamos perceber é a diferença entre cultura e cosmovisão. É fácil confundir as duas coisas, né? A cosmovisão é esse conjunto de crenças. A cultura revela os comportamentos e a forma como essa pessoa vê o mundo, né? Então a cultura ela só revela a cosmovisão. Então tente ver as duas coisas em níveis diferentes. A cultura é o que está aqui presente, é o que você percebe. A cosmovisão é o que está por debaixo desse pano de fundo. É como se fosse um iceberg, né? E você tem, então, uma visão ali de cima do gelo. Mas o iceberg tem 90% do iceberg está para baixo. Então, só 10% do iceberg se revela. 90% está para baixo daquela linha do gelo. Então, quando você vai tratar a cultura, muitas vezes a gente ignora a cosmovisão. E o comportamento que a pessoa emite, a gente acha que ele é um comportamento, e pode ser até político, né? Dependendo, por exemplo, da forma como as pessoas são treinadas a responder, né? Então você pode ter uma resposta ao evangelho quando você missiona, quando você prega o evangelho a pessoas de culturas diferentes. Você pode ter uma resposta do evangelho que você acredita que a pessoa realmente está convencida do evangelho, mas ela não está. Isso não afetou a cosmovisão dela. No nível muito profundo, ela não foi transformada. É por isso que quando a Bíblia fala de discipulado, a Bíblia não fala apenas de você ser cristão, ser discípulo de Cristo, não é ter apenas uma série de assertivas sobre o pensamento bíblico, mas é quando esse pensamento bíblico ele aprofunda no coração do homem. E pode perceber que na maioria das vezes o discipulado ele é superficial. Por quê? Porque as pessoas creem, declaram sua fé no nível exterior, mas essa coisa não foi no nível interior para transformar de dentro para fora. Por isso que Jesus enfatiza tanto essa questão da nova criatura. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o evangelho precisa transformar essa cosmovisão, transformar de dentro para fora o ser humano. E Jesus estava muito claro com relação a isso aí, ele ao dizer que o que afeta o homem não é o que ele fala, né? Mas o que afeta o homem é exatamente o que está dentro do coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar de um novo homem, nascido segundo Deus, e que vai viver agora um estilo de vida baseado na justiça e verdade decorrentes do Evangelho. Então o Evangelho ele não trata na forma meramente exterior. O Evangelho, para ele poder ser efetivo, ele precisa penetrar essa camada mais profunda. E as pessoas que já têm mais experiências missionárias já entendem isso de uma forma muito mais clara. Nós, como pastores, muitas vezes percebemos uma pessoa que se declara cristã, batiza, faz profissão de fé e tal, mas quando você vai checar o que ela realmente crê, você fica escandalizado com a forma de crer, porque ela tem um pensamento secularizado aqui, ela declara ser cristã, mas o pensamento dela é todo secularizado, é todo mundano. Ela não foi transformada na sua cosmovisão. Isso não afetou, não penetrou, não foi no âmago da pessoa, né? Então a cosmovisão vai penetrar as dimensões mais profundas do ser humano. A cultura revela a ponta do iceberg, mas a cosmovisão
ela vai lá dentro, né? Deixa eu tentar mostrar como a cosmovisão é algo complicado no ministério de Jesus, isso ficou muito claro. Jesus está sempre falando aos seus discípulos de que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura, e de que o alvo dele era alcançar o mundo. Isso foi muito claro, e isso, quando ele está encerrando o ministério, ele reafirma isso em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8, quando ele fala, vocês serão minhas testemunhas, então, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas quando Jesus fala que os discípulos seriam testemunhas, então, até os confins da terra, há uma discussão muito interessante que antecede esse diálogo ali, né? Jesus já está ressurreto, os discípulos veem Jesus esporadicamente. Quando Jesus decide se manifestar e se pôr entre eles, ele já tinha feito isso algumas vezes, revelado algumas pessoas individualmente, a grupos, né, aos discípulos, e agora ele está na Galileia, e ele pediu os discípulos para ir para a Galileia, de onde ele vai ser arrebatado, para onde ele vai ser assunto ao céu. E aí acontece um diálogo muito interessante. Os discípulos chegam a Jesus e falam assim: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta dos discípulos é uma pergunta nacionalista. Eles continuam acreditando que Jesus é um libertador político. Por quê? Por mais que Jesus tentasse ensinar de que o seu ministério não era desse mundo e que o alvo era o mundo inteiro, os discípulos ainda estavam na cosmovisão deles, na cultura do que eles tinham ouvido, estava claro, o evangelho era para todo mundo, mas na cosmovisão deles, esse evangelho, Jesus veio para libertar, esse evangelho era um evangelho libertatório. E Jesus agora precisa desfazer mais uma vez. E aí Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo: não, vocês não estão entendendo ainda nada. Né? Deixa eu voltar aqui ao ponto básico, precisa adentrar um pouco mais isso aqui. E quando você vai para o livro de Atos vai revelar que a questão da missiologia, da obra missionária, ela demorou a emplacar. Atos capítulo 8 diz o seguinte: naqueles dias moveu-se grande perseguição contra a igreja e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Por que os apóstolos não foram? Bem, a igreja estava confortável, a igreja estava com 3.000 membros, estava bonita a igreja, muitas manifestações, então, para que ir para fora? Aí há uma violenta perseguição. Então, o primeiro agente missionário que acontece na Bíblia é exatamente a perseguição, né? O Herodes levanta violenta perseguição sobre a igreja e a igreja agora tem que ser dispersa. Filipe sai e vai para Samaria, obedecendo ao mandato de Jesus. E ali em Samaria, a palavra de Deus é semeada, e é uma coisa maravilhosa em Atos 8:8, que diz o seguinte: que houve grande alegria naquela cidade. E as pessoas se convertendo, as pessoas entendendo o evangelho. Atos capítulo 10, há um ponto muito interessante para tentar mostrar a questão da cosmovisão e da cultura. Pedro recebe uma visão de Deus do lençol que desce do céu. E Deus ordena a Pedro que mata e coma toda espécie de quadrúpedes e répteis que não cabia no cardápio judaico. E Pedro diz: eu não posso comer coisas impuras. E isso acontece por 3 vezes, e até que Deus, então, enfurecido com a dureza de Pedro, ele diz para ele: Pedro, não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro então fica perplexo, tentando entender o que é que realmente aconteceu aqui. Que visão é essa? Aí bate na porta. Os homens que vieram de Cornélio, eles vieram de Cesareia. Cornélio é um centurião romano, é um comandante. E esse cara manda porque ele teve uma visão de um anjo que disse: vá e peça a Pedro. E Pedro agora vai para encontrar com Cornélio num enorme constrangimento, e esse constrangimento tinha razão, porque em Atos capítulo 11 você vai ver a discussão muito séria sobre a questão se os gentios podiam ou não participar. E Pedro está tão perturbado, tão incomodado com a questão, porque ele tem que se explicar para a igreja de Jerusalém, que ainda não entendeu a questão do ministério. Olha como a cosmovisão judaica está ali presente. Que ele leva consigo 6 irmãos
lá de Cesareia para testificar, como se dissesse assim, não, cara, eu estou aqui trazendo provas, né, do que está acontecendo. Porque a cosmovisão arraigada do judaísmo, do nacionalismo, da xenofobia, estavam presentes ali e eles não estavam conseguindo entender a coisa toda. Talvez no nível ali de conhecimento eles soubessem, mas no nível do adentramento, adensamento da alma, eles ainda não sabiam o que era o evangelho. Então, Jesus está ali, então tente sempre de entender. Cultura é o que manifesta, cultura é o que está aqui na superfície. Cosmovisão é o que faz a cultura acontecer. É aquilo que está por baixo, né? Formando, engendrando e agindo, e levando você e todas as culturas a se expressarem, mas de acordo com aquilo que eles creem. Todas as pessoas possuem a cosmovisão. Elas podem não ser capazes de articular todas as suas crenças sobre tudo, ou mesmo conscientemente saber quais são as suas crenças, mas elas sustentam crenças no mundo e sobre o mundo. E essas crenças nem sempre são lógicas e nem sempre são conscientes. As pessoas não estão sabendo porque fazem como fazem, mas elas continuam a fazer, e às vezes até comportamentos irracionais, né? Nessa questão da politização agora, voltando ao exemplo da cloroquina, eu tenho visto essas coisas de uma forma interessante. As pessoas, elas pegam um ponto, elas creem naquilo e elas não vão... Acabou, não há mais julgamento, né? Não há mais julgamento das coisas. As coisas têm que ser exatamente como elas creem, porque a cosmovisão está clara ali, né? Em uma cosmovisão cristã, não deve existir dicotomia entre o espiritual e o secular. Mas a vida tem que ser concebida de forma plena, pois tudo que o ser humano faz tem que refletir a glória de Deus. As pessoas aprendem a cosmovisão de seus pais e de suas comunidades. Portanto, são principalmente as ideias do passado, ou seja, que vêm de gerações, que moldam as ideias do presente. Óbvio que as pessoas podem e de fato mudam suas cosmovisões motivadas pelas mudanças que ocorrem no mundo a seu redor e pelas mudanças da sua própria maneira de pensar. Mas isso leva um tempo. Assim, a palavra cosmovisão pode ser compreendida como um mapa. Essa foi a expressão de Domingues. Ele diz que é um mapa que orienta a forma como cada ser humano se movimenta no mundo, quer seja em comportamento, crenças, valores, seu posicionamento ou sua cultura, né? Toda cosmovisão é incorporada à maneira de ser de cada pessoa. Essa maneira é exteriorizada e interiorizada, que é de forma consciente ou inconsciente. As ideias formam a base da nossa cosmovisão, o filtro através do qual canalizamos todas as nossas experiências e ideais. Governamos ou julgamos sua eficácia, pensamentos e tomamos posições e vestimos com palavra para nos comunicar aos outros aquilo que nós cremos. O certo é que a cosmovisão está em estado não aparente, mas ela é a definidora de um olhar assumido na interpretação e na compreensão da realidade. A lente eleita no secularismo, por exemplo, ela compreende a vida a partir das suas construções sociais que são realizadas pela humanidade. Uma forma como um homem descrente crê é diferente da forma como um homem cristão crê. À medida que as visões das pessoas sobre Deus, os seres humanos, verdade, moralidade, comportamento humano se tornam mais diversas, o potencial para a confusão cresce. É por essa razão que você vê as ideologias, né? A ideologia marxista, por exemplo, né? Ela possui determinados valores que a ideologia cristã não possui. E ela bate de frente na sua cosmovisão, né? Muitos cristãos têm considerado respostas seculares para solucionar as questões básicas humanas, demonstrando as interferências em sua maneira bíblica de pensar e agir. Considere, por exemplo, a questão do divórcio. As pessoas não julgam o divórcio baseados na concepção bíblica, mas elas julgam o divórcio a partir de quê? Da sua própria influência secularizada. Numa sociedade pós-moderna em que somos bombardeados o tempo todo com afirmações de que a verdade é relativa, tudo diz respeito ao homem e seu desejo. É preciso estar ciente da sua cosmovisão para não sermos levados ao relativismo, porque ele está aí presente, né? E não só levado ao relativismo, mas ao humanismo, ao secularismo, né? Então todos nós, indistintamente, temos uma interpretação do mundo que é moldada por nossos valores.
por nossas crenças e até mesmo pelos nossos questionamentos. Tudo isso forma a nossa visão de mundo, é a nossa cosmovisão. O mais interessante é que as pessoas possuem, mesmo sem ter uma noção clara do que se trata. E mais, as pessoas possuem e utilizam essa cosmovisão e ela funciona como esses óculos com o qual nós enxergamos a realidade. Seria como pedir pessoas diferentes para escrever a vida de Martinho Lutero. Pega, por exemplo, um católico conservador com um protestante radical e peça os dois para escrever a vida de Martinho Lutero. Os católicos conservadores vão dizer que que Lutero foi um traidor da igreja, né? Vai afirmar que Lutero fez isso para casar, vai afirmar que Lutero fez isso porque ele queria o poder, que Lutero era um cara que tinha uma concepção nobre e ele então queria lutar contra os plebeus. E os protestantes vão afirmar que Lutero é quase um profeta levantado por Deus, se não cremos que ele é um profeta, né? A história nem sempre busca narrar os fatos tal como eles ocorreram, mas busca justificativa ideológica para determinado evento, e as nossas próprias convicções exercem esse papel nesse sentido. São as narrativas que criamos. Por que Lula foi para a cadeia? Se você tem uma narrativa da esquerda, é completamente narrativa diferente da direita, né? Paul Hibbert, no seu livro Transformando Cosmovisão, ele fala: cosmovisão, portanto, seria, nesse sentido, o conjunto das pressuposições cognitivas, afetivas e de valores fundamentais que um grupo de pessoas faz sobre as coisas da natureza e que elas usam para organizar as suas vidas. Nietzsche dizia que nada aprisiona o homem mais do que as suas convicções. E ele estava certo, pois é a crença em determinadas ideias e ideais éticos que nos move a agir ou não agir em prol de uma causa. A crença interior leva alguns ao sacrifício, à ação e até mesmo ao martírio. Essa crença interior é uma palavra que poderia muito bem definir cosmovisão. Você poderia dizer, o que é o cosmovisão? Cosmovisão é uma crença interior, que leva a gente a lutar por alguns direitos e ignorar outros. Faz agir como estamos agindo de modo bom ou repreensível. Logo, imagine o perigo de uma cosmovisão que não seja baseada nas escrituras. Normalmente as cosmovisões que construímos parecem ter três fontes. A primeira é uma noção de pertencer. Todos nós queremos fazer parte de um grupo. Então, por essa razão, a nossa cosmovisão vem dessa fonte aí. Segunda coisa é a necessidade de afeto. Por querer ser amados e queridos, nós terminamos nos adequando à regra desse ou daquele grupo, né? É para ser aceito que assumimos certos modos de vestir, de falar, de comportamento. E terceiro, a nossa identidade pessoal. Não é normal recebermos tudo automaticamente. Nós reagimos ao que acontece, seja pelo gosto pessoal, por um trauma criado, ou por um simples movimento da nossa liberdade em escolher, né? Sendo assim, a cosmovisão vai sendo construída, ela se constrói, né? Na filosofia, religião, nos amigos, né? E no final da história, essa cosmovisão está aí determinando o que você vai agir e como você deve enfrentar as coisas. Cosmovisão aplicada à missão. Como é que nós poderíamos falar? Quando pensamos em missão transcultural, na cosmovisão, no contexto da missão transcultural. Uma cosmovisão se assenta, então, em cima de lentes de interpretação, que dão sentido à realidade. Você vai, como missionário a um campo, tentando comunicar o evangelho. E você acredita que o simples comunicado do evangelho e a adesão prosélita faz a pessoa um cristão. Mas lá na frente você percebe que o cristianismo não adentrou o coração. Deixa eu contar um exemplo aqui em missiologia. Um cara que eu admiro muito, né, Paul Long, ele escreveu um texto, O Homem de Chapéu de Couro. É um texto muito interessante, publicado pela Casa de Cultura Presbiteriana, e ele narra uma experiência que ele teve, porque ele foi missionário em Congo. Ali em Congo, um dos maiores aliados dele era um evangelista que ele ordenou como evangelista, ele empossou, e esse evangelista era um homem fiel à palavra, fiel ao evangelho, um dos maiores companheiros dele. Ele não tinha nenhum outro homem de tanta confiança como ele tinha desse evangelista. Um dia, ele recebeu uma notícia surpreendente.
O evangelista era casado, não tinha filhos. Ele recebeu uma notícia surpreendente. O evangelista tinha deixado a fé cristã e voltado para a religião animista de seus pais e casado com outra mulher. Paul Longo não acreditava na informação que lhe chegava. Mas quando ele foi checar, a informação era verdadeira. O que tinha acontecido? Aquele homem, ele nasceu num contexto onde não ser pai era a coisa mais dramática que um homem poderia enfrentar. Então, como no cristianismo não admitia a possibilidade dele ter mais de uma mulher para gerar filhos, ele largou a fé cristã e voltou para o animismo para poder casar novamente, ter outra mulher e dessa forma gerar filhos. Ele não podia entender como ele viveria sem ter filhos. Presta atenção como a cosmovisão está aí. Como ele não conseguia viver, se satisfazer meramente com a compreensão do evangelho ou da concepção do Deus cristão. Para ele era alguma coisa muito difícil. Por isso é que na cosmovisão a gente precisa ter o que alguns têm chamado de teorreferência. Teorreferência é muito interessante. Porque a nossa referência da cosmovisão tem que ser Deus. A cosmovisão cristã parte de uma perspectiva de uma revelação. Nesse Deus se encontram as explicações para as questões mais elementares da vida. E dessa forma, a realidade da nossa cosmovisão tem que ser compreendida a partir de uma revelação bíblica. No ato da revelação, Deus mostra ao ser humano o que é essencial saber, o que é essencial fazer e também porque se compreende que se deve fazer. Norman Geisler ressalta que a partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda, chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza são absolutas. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas e em todos os lugares. Continua Geisler. A revelação especial declara a vontade divina específica para os cristãos. A perspectiva da ética cristã emana de Deus, por isso ela norteia a forma como homens e mulheres cristãos conduzirão suas ações, práticas e relacionamentos, o que não se limita a uma obediência cega, mas a uma tomada de decisão que reflete o próprio caráter revelado de Deus. Nós precisamos entender que o cristão não pode ser um livre pensador. Não existe livre pensamento no cristianismo. O nosso pensamento é um pensamento que parte das escrituras sagradas. Nós não somos orientados pelas nossas emoções, cosmovisão, mas nós somos orientados pela palavra de Deus. Nós não somos orientados pela tradição familiar. Nós somos orientados pela palavra. Nós não somos orientados também pela cultura que nós estamos, mas orientados pela palavra. Isso gera uma contracultura. A palavra cosmovisão sinaliza para a existência de uma forma de ler e interpretar a realidade, mas a nossa interpretação da realidade tem que ser a partir da palavra de Deus. Saber o que Deus diz, o que Deus pensa. A cosmovisão cristã, ela faz sobressair o conceito também da ética. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso numa narrativa ou um conjunto de pressuposições, suposições que são verdadeiras, baseado nas escrituras sagradas. E nós sustentamos conscientemente essa constituição da realidade. A cosmovisão, então, ela assume duas dimensões: a natureza objetiva, que se materializa na forma das narrativas, e de natureza subjetiva, que se instala no coração. E aí a cosmovisão, como diz Rinaldo Júnior, procura dar resposta a 4 questões essenciais da vida. Qual é a realidade do universo? O que é o ser humano? Terceiro, o que acontece após a morte? E quarto, qual a base da moralidade entre os seres humanos? A cosmovisão ultrapassa a esfera do ato meramente comportamental, porque ela envolve a construção de significados, como a gente tem falado aqui. Então, a cosmovisão é um compasso, esse mapa que envolve a construção de significados. E esse mapa trata todas essas questões.
E eu quero terminar com uma frase de Analzira Nascimento. Analzira Nascimento é uma missionária com uma cabeça muito boa, muito organizada, e ela diz o seguinte: negligenciar a cultura e a cosmovisão do povo para quem se deseja pregar, em última análise, prejudicar e obstaculizar a missão. E ela continua dizendo, isto é anti-missão. Mais uma vez, o pensamento de Analzira Nascimento. Precisamos descolonizar nosso pensamento. Existe o perigo de visões distorcidas a partir da nossa própria cosmovisão. Então, nunca pregue o evangelho sem entender isso e nunca vá para um campo missionário sem entender isso. Quem é o povo a quem se destina essa mensagem? Qual é o conjunto de crenças que existe aqui? E como é que o evangelho pode destruir essas fortalezas e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. É exatamente esse o objetivo nosso e é muito importante compreender essa cosmovisão. Que Deus nos abençoe.